Boa noite a todos. Os que estão nos assistindo pelo YouTube, sejam bem-vindos. E os que estão aqui presencialmente na rua Mena Barreto, 110, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Hoje nós teremos um tema muito interessante, de história, né? Nós vamos falar sobre a sociedade, a época de Jesus. Teremos uma palestrante querida, que é a Suzy Alfon, né? Mas antes vamos, então, fazer uma leitura preparatória para a gente começar já a entrar no tema. Então, a nossa página inicial está no livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, e o Espírito é o Emmanuel. Está no capítulo 54 e o título é Fariseus. Uma citação que Emmanuel traz, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 1, que diz: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Palavras de Jesus. Isso. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que espousou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então, essa foi a nossa página inicial, preparatória. Nós vamos agora, então, fazer a nossa prece inicial, convidando a todos, tanto os que estão em casa, quanto os que estão aqui, vamos olhar um pouquinho para dentro de nós, nos recolher, pensando no Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar muito do tempo de Jesus. Será que nós conseguiríamos realmente nos colocar naquela época? Será que já nós não estivemos naquela época? Se somos espíritas, acreditamos realmente nisso. E por isso, voltando, Senhor Jesus, os nossos pensamentos a Ti, os nossos pensamentos à espiritualidade, queremos então fazer uma prece para que nos auxilie a compreender a Ti, Senhor. Por quê? Passados 2024 anos, ainda temos muita dificuldade de compreender seus ensinamentos, de colocá-los nas nossas práticas diárias. Temos a doutrina espírita que nos ajuda a entender, a compreender seus ensinamentos amorosos. Graças a Deus, sim,
temos essa doutrina de amor que nos ajuda nessa caminhada. Uma caminhada que é individual, e não tão individual assim, porque o exercício é com o outro. Então, mestre, esteja conosco mais uma vez nessa noite, esteja protegendo a todos nós, aos fundadores dessa casa, aos trabalhadores, e hoje, especialmente, a palestrante, que se esmerou com tanto carinho nesse tema, que não é fácil, mas que trará um pouco de conhecimento para todos nós. Abençoa, Senhor, e esteja sempre em nossos corações, que assim possa ser, graças a Deus. Então, eu vou convidar a Suzane, conforme o Júlio não gosta que chame ela de Suzy. É Suzane. Então, Suzane, você está literalmente, a casa e o palco é seu hoje, tá? Não só quando você apresenta nossas atividades. Fica com Deus, que corra tudo bem. Estamos juntos. Boa noite, queridos. Vocês me ouvem bem? Então, hoje o convite é para que a gente possa passear na época e na sociedade do Mestre Jesus. Entender um pouco em que contexto Jesus viveu, para quando a gente pegar a Boa Nova, algumas palavras que às vezes são um pouco estranhas, para que a gente possa entender o significado delas e a função social daquelas pessoas naquele contexto. Tá? Então, a ideia é essa, o convite é esse, e que vocês possam me acompanhar nessa viagem. A primeira notícia que a gente tem está justamente no livro A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz vai nos dar duas notícias. Logo no primeiro capítulo, né? Ele diz que é uma psicografia de Chico Xavier, o espiritual Emmanuel, né? E ele diz o seguinte, que os seres angélicos e perfeitos se reuniram 2 únicas vezes nas proximidades da Terra. Que coisa, né? A gente já está em 2024, da era cristã. A Terra tem mais ou menos 4 bilhões e 500... Eu já perdi as contas, gente. É tanto zero. Eu acho que é 4 bi 500 mil, ou 4 tri 500 mil. É uma coisa assim, eu sou de letras... Não sou afeita a números, mas tem que pedir ajuda para o Ilahá quando é número. Mas houve apenas 2 reuniões até hoje. Desses espíritos crísticos, que estão acima dos espíritos felizes e superiores, são espíritos que criam e governam planetas em nome de Deus. Então, a primeira reunião que vai ocorrer é de espíritos governadores de outros planetas, junto a Jesus e o Pai Maior, para a criação do orbe terrestre. Então, esse é o primeiro encontro. Então, desde então, notícia boa, a gente já sabe que tem boas mãos. Espíritos angélicos cooperaram com Jesus nessa formação de tudo que há no planeta Terra, desde o inorgânico até chegar à vida orgânica. Então, é de uma lindeza fora do comum a proteção e o investimento que esses espíritos fizeram para que hoje pudéssemos estar aqui desfrutando da nossa encarnação nesse planeta. A segunda vez que esses mesmos espíritos se reúnem é quando decide-se a vinda de Jesus para o planeta Terra, encarnado como homem. Então, a gente, para compreender, ainda no caminho da luz, o livro nos diz que a Terra era habitada em seus primórdios, tá? Esse ainda é mundo primitivo, ok? Pelas raças amarelas,
e pretas. Que não existia a raça adâmica, os descendentes de Adão na Terra. E aí existia uma estrelinha muito bonita chamada Capela, que estava se transformando em regeneração, que é a nossa luta agora, né? A gente está no primitivo, né? No provas e expiações, tentando chegar na regeneração, mas no início do planeta Terra, os habitantes de Capela já estavam na regeneração. Os espíritos rebeldes de Capela, que não mereciam reencarnar em Capela, foram degradados, ou seja, expulsos de Capela. E são exatamente esses 4 grupos que a gente vê aqui, que vão formar o que nós chamamos como raças adâmicas, ou seja, descendentes de Adão ou raça branca, se é que ser humano tem raça, né? Enfim, o primeiro grupo é dos árias, né? Então, ele vai dar origem aos povos indo-europeus, latinos, celtas, gregos, germanos, eslavos. Qual era a principal característica deste grupo exilado de Capela? Eles são degradados, eles foram expulsos, eles não puderam seguir adiante reencarnando em Capela. Por isso, eles vêm de castigo aqui para a Terra, para alavancar, castigo entre aspas, óbvio, né? Porque Deus é bom Pai. Então, eles vêm para nos ajudar a alavancar a Terra num momento em que nós somos mundo primitivo. Imagina, espíritos em regeneração na Terra, como mundo primitivo. Então, os áreas que vão dar origem hoje, o que a gente conhece, principalmente os países da Europa Oriental, né? E nós também latinos, né? Nós nos incluímos aqui, embora nós brasileiros sejamos bem novinhos, né? Mas a principal característica deles era revolta contra esse degredo. Eram espíritos muito revoltados. Eles não aceitaram a decisão divina de não poderem reencarnar em Capela e terem que migrar para o planeta Terra em pleno período de primitivismo mesmo nosso. Eles eram muito livres e submissos, selvagens e adoradores da natureza. Eles não tinham deuses. Eles não tinham cultos religiosos. Eles adoravam as árvores, os raios, as plantas, os bichos. Esses eram os deuses deles. O pessoal que gosta aí dos vikings fazem parte desse grupo. Os celtas, os druidas. Você vai ver que é todo um culto como se a natureza fosse um ser divino. Tá? Eles não têm moralidade, nem religiosidade. São os mais revoltosos e fofocas bíblicas continuam na Terra. Ok? O segundo grupo é o que vai formar o que hoje nós conhecemos como o Egito. Né? Eles se destacaram muito na prática do bem, no culto da verdade, e eles eram os que menos tinham débitos morais. Então, a gente vai observar no Antigo Egito obras, né? As pirâmides são exemplos disso, e construções milenares que a engenharia moderna, que o homem atual não consegue reproduzir. Tamanho conhecimento em medicina, matemática, engenharia, espiritualidade, astronomia, astrologia. Eles eram excelentes. Então, este povo de Capela que vai para o Egito no mundo primitivo, eles ficam aqui pouquíssimo tempo, eles têm pouquíssimo a expiar e voltam para Capela. Por isso que hoje a gente não reconhece o Egito atual com esse Egito milenar, porque já não é mais o mesmo povo que está lá. O terceiro povo é o povo de Israel. É a raça mais forte e homogênea. São palavras de Emmanuel, tá? No livro A Caminho da Luz.
não são minhas, são de Emmanuel. Eles são espalhados pelo mundo inteiro, né, que é o povo atualmente chamado de judeu. Eles habitam toda a terra que nós conhecemos, porém, eles não se misturam com outros povos. Essa é a principal característica deles. Então, eles conseguem manter não só os seus costumes, como os seus traços físicos. E a grande herança que esse povo vai trazer para nós é a do Deus único. Até então, não existia no planeta Terra a concepção de um único Deus. Então, se hoje nós sabemos que Deus é energia, criação, amor, questão número 1 do Livro dos Espíritos é graças ao povo que vai fundar a terra de Israel. Antigo hebreus, hoje são conhecidos como judeus. E o quarto grupo de exilados é o que vai fundar a Índia, que é uma sociedade organizada em castas, ricas em filosofia e religião. Então, eles vão nos ensinar as organizações sociais. Essa é a função dos capelinos que vão para a Índia. E aqui a gente tem, porque é importante, de alguma maneira, a gente trazer para entender Jesus as profecias sobre a vinda dele e a sua genealogia. Então, aqui embaixo a gente tem os principais profetas do Antigo Testamento e o que eles diziam sobre a vinda do Messias. Alguns desses profetas estão há mais de 2000 anos anteriores ao nascimento de Jesus. Tá? Então, o Antigo Testamento está recheado de mensagens pregando a vinda do Cristo. Não sei se vocês sabem, mas Cristo significa Messias. Cristo é uma palavra grega para Messias. Messias, nada mais, nada menos, é Jesus, né, que é o ungido, o escolhido do Senhor. Ok? E aí a gente vai ter a genealogia deles para cumprir as profecias. Por isso, Mateus e Lucas, 2 evangelistas, vão fazer esta genealogia. Porque nas profecias estava escrito que o Messias viria da casa de Abraão, de Jacó, de Judá e do rei Davi. Então, todos os profetas do Antigo Testamento afirmam isso categoricamente. Mateus vai começar a genealogia. Eu não quis botar inteira, gente. São 40. Para cada grupo dá 14 gerações, vezes 4, multipliquem 40 vezes 14, é um intervalo entre as gerações. Até que você chegue a Jesus. De Abraão a Jesus. É muito grande. Em nomes complicadíssimos, por isso que é difícil a gente ler o Antigo Testamento. Então, resumindo, Mateus vai começar com Abraão e vai chegar no pai de Jesus, que é José. Lucas já faz o contrário. Lucas começa por Maria. Nós sabemos que Maria e José são parentes, né? Eles são primos. José é muito mais velho do que Maria. Eles são primos. E Lucas vai começar por Maria até chegar a Abraão. Ok? João Batista é o último profeta a anunciar o Messias. Então, ele está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a gente que está mais acostumado com o Evangelho, né, o Novo Testamento, a gente sabe que João Batista é primo de sangue de Jesus. Ele é um pouquinho mais velho. E a missão de João é anunciar: o Messias está chegando. E nas profecias dizia que o Messias seria batizado em água, em espírito. E é por isso que João se torna o Batista, aquele que batiza nas águas do Rio Jordão. Tá? A gente tem o Miqueias,
que vai anunciar o nascimento de Jesus em Belém. E a gente sabe que José e Maria são nascidos em Belém, mas não viviam em Belém. Eles foram para Belém por causa do censo. Tem o rei Herodes, que sabe das profecias, que sabe da estrela de Belém, né? Anunciando a vinda do rei de Israel. Era isso que diziam as profecias no Antigo Testamento. E o rei Herodes, que é um rei hebreu, que faz conluio com o Império Romano. O povo judeu não gosta de Herodes. E o Herodes o que faz? Para não perder o seu reino, ele resolve que vai matar os recém-nascidos. José e Maria são avisados e há um censo. Então José vai para a sua cidade natal junto com Maria, grávida de Jesus. E por isso Jesus nasce em Belém, que é a terra natal de seu pai humano, né? José. Jeremias e Zacarias, né? Zacarias diz, olha que interessante, que Jesus vai ser traído por 30 moedas. Isso tudo é Antigo Testamento, gente. E Jeremias diz que ele vai ter um reino de retidão, que ele vai ser descendente de Davi, mas que ele não será aceito pelo seu povo. Então Jesus precisa nascer nesta terra para que as profecias do Antigo Testamento se cumpram. Tá? Isso aqui é o Antigo Testamento, que os judeus chamam de Torá. Então, para quem não sabe, Antigo Testamento e Torá são sinônimos, ok? Porque o Novo Testamento é de Jesus em diante, tá? No judaísmo, para-se ali. Não há o Novo Testamento, que é onde Jesus nasce e onde Jesus desencarna. Né? Lembrando que Jesus não criou nenhuma religião. Né? Ele nasceu judeu, morreu judeu, ele foi enterrado como um judeu por um dos grandes sábios do Sinédrio, que é Nicodemos, que vai fazer o seu funeral, embalar seu corpo, enfim. Mas essa é a genealogia de Jesus, para que se cumpram as profecias. E aí a gente vai ver agora em que circunstâncias nasce Jesus. O que nós temos, gente? O Império Romano dominando absolutamente quase tudo que existia no mundo antigo. Tá? As invasões romanas começam no ano de 27 a.C. e vão a 476 depois de Cristo. Então, tudo que havia no mundo antigo estava dominado pelo Império Romano, inclusive Portugal e Espanha. Tá? Então, no mapa, a gente consegue ver as áreas do Oriente Médio, áreas da atual Europa, Itália, Grécia, Inglaterra lá em cima, que está com o nome de Gália, é a atual Inglaterra, Espanha, enfim. E ali tem uma setinha azul, né, escrito Território da Judéia, que é a atual Israel. Então, é neste lugar que Jesus nasce. Do ladinho de cá, a gente tem a ampliação do mapa da época de Jesus. E aqui os principais lugares onde Jesus circulou. Tem o nascimento dele aqui em Belém, que está aqui embaixo. Né? Tem a cidade de Jericó, onde era um grande porto, onde Jesus vai fazer muitos milagres em Jericó. É Jerusalém, que é onde tem o templo, onde Jesus é julgado e condenado. Né? Então, a gente vai ter Nazaré, que é o lugar onde Jesus e João Batista moram. Tá? Eles vivem na cidade de Nazaré. Uma vez entendendo esse contexto histórico, Jesus nasce sob o domínio do Império Romano. O povo judeu é escravo do Império Romano. Ser escravo significa pagar muitos impostos ao Império Romano.
mais de 1/3 da sua produção, seja ela qual fosse, você devia de tributos ao império. O resto que sobrasse da sua produção, uma parte você guardava para sua subsistência, para o seu próprio consumo, e a outra parte você precisava economizar, porque a cada 5 anos você pagava um outro tributo muito maior ao império. Então havia muita revolta entre o povo, tá? Porque foram muitos anos de dominação. É um povo que no território, antes da invasão do Império Romano, sofreu outras invasões de outros povos. Então é difícil a gente dizer, historicamente, qual foi o primeiro povo que habitou aquela região que hoje nós chamamos de Israel. É muito difícil, tá? Porque a gente teve otomanos, persas, mouros, enfim, uma série de outros povos, e que não é possível se precisar em que momento as raízes históricas, tanto do povo hebreu como desses outros povos, quem chegou ali primeiro naquele pedaço de terra. Tá? E aí eu vou traduzir agora para vocês alguns trechos que estão no Novo Testamento, né? No nosso Evangelho, que são palavras que são do aramaico. A língua que Jesus falava era o aramaico. O hebraico é uma língua dos patriarcas, tá? É uma língua de Moisés, por exemplo. Moisés, quando sai do Egito, né? Mais uma vez, os judeus escravos no Egito, sai com 2.500.000 pessoas, passa 40 anos no deserto, em fuga para Israel. A língua de Moisés é o hebraico. Mas na época de Jesus, intervalo de Moisés para Jesus é mais ou menos 1.250 anos. Da época de Moisés para Jesus. Na época de Jesus, a língua do povo era aramaico. Porém, como é Império Romano, nós temos muitos escravos. Escravos de todos os lugares conhecidos do mundo ocidental e de parte do Oriente Médio e da África. Então, nós vamos ter pessoas falando grego, falando latim, falando árabe. Tá? Nós vamos ter várias línguas convivendo ao mesmo tempo. Cresce, não há registros, que Jesus dominava todas essas línguas. Alguns apóstolos, como Paulo, por exemplo, a gente sabe que ele dominava o grego, o latim e o aramaico, tanto que ele ditava suas cartas, dependendo de para onde iam as cartas, numa língua diferente. Com certeza, Jesus dominava todas essas línguas. A primeira expressão em aramaico que eu trouxe, e que é válida no hebraico atual, hoje em Israel se fala hebraico, o aramaico virou uma língua morta, né? Então, uma delas é Rabi. É muito comum no Evangelho a gente ouvir pessoas oh, meu Deus, fugiu a palavra, nas passagens, que muitas vezes se dirigem a Jesus como Rabi. Rabi nada mais é do que mestre. Ele é um doutor da lei. Ele é alguém que conhece, ele tem conhecimentos. Ele faz parte de uma elite intelectual. Ele é um grande conhecedor da religião judaica. Ele é um mestre, ele é um doutor. Tá? Então, eu poderia chamar qualquer sacerdote israelita de Rabi. Atualmente, nós falamos Rabino, tá? Que é o sacerdote da religião judaica, religião praticada por Jesus, na qual ele nasceu. E aí tem uma passagem muito interessante no Evangelho, só consta no Evangelho de João, que diz que Nicodemos vai de madrugada. Nicodemos é um dos 75 sábios. Em Israel, na época de Jesus, há um lugar chamado Sinédrio. É o lugar onde os grandes rabis
os grandes mestres, os grandes doutores da lei e da moralidade se reúnem. Então, Nicodemos, ele faz parte dos 75 sábios, e isso está somente no Evangelho de João. Ele vai à noite, escondido, conversar com Jesus na casa de João, perguntar a Jesus como é possível nascer e renascer outra vez. É uma linda passagem, está em João, no capítulo 3, e Nicodemos se dirige a Jesus como Rabi. E Nicodemos diz, né, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes aqui na terra. Então, um grande doutor da lei, como Nicodemos, reconhecia a grandeza espiritual de Jesus. O diálogo deles é lindíssimo. Quem quiser olhar, João 3:23. Logo depois nós temos os saduceus. Tá? Aqui está o Sinédrio, onde eu já falei, que esses sacerdotes se reúnem, tá? E eles discutem não só questões religiosas da sociedade da época, eles discutem também direitos civis, patrimoniais, divórcios, problemas entre vizinhos, tá? Tudo o que acontece na comunidade judaica, o Império Romano não quer saber. É problema do Sinédrio. Sinédrio que se vire com sua própria comunidade. O que o Império Romano queria era, o dinheiro dos impostos. Até então, os romanos não estão preocupados com o povo judeu. Então, eles, nesse lugar, eles se reúnem, e aqui tem os saduceus, tá? Que, para ser um rabino, um mestre, você tinha que nascer numa casta especial de nobres. Isso era passado de geração para geração. Então, quando vocês lerem no Evangelho, Rabi, Sinédrio, escribas, saduceus, são essas pessoas que cumprem essas funções, ok? É importante porque eles regulam a sociedade judaica que está escrava no período romano. E aqui a gente tem a tradução do Messias, né? Em hebraico você fala Messias, em português nós falamos Messias. Jesus é o Messias, ou seja, o ungido com óleo, o rei, aquele ser especial, designado, sagrado, como rei de Israel. O que acontecia naquela época? O povo escravo imaginou um rei de guerra, um rei que os libertasse do jugo do Império Romano. Eles não imaginaram que o Messias seria um rei de amor. Então vai haver, sim, um grande estranhamento quando Jesus começa a sua vida pública na sociedade de Israel, né, da atual Israel, principalmente em Jerusalém, porque se espera esse enviado para restabelecer o reino de Davi, do rei Davi, e pela genealogia feita por Mateus e Lucas, nós sabemos que Jesus é um descendente de Davi, de Jacó, de Abraão, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Tá? Então, há um momento que eu acho muito bonito, por isso ele está aqui. As pessoas vão perguntar a Jesus, Jesus pergunta, né, aos seus discípulos, quem dizem que ele é? E aí os discípulos começam a dizer, né, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Eu sublinhei isso em azul, eu botei as letrinhas em azul. Alguém sabe o motivo disso estar em azul? Quando eu coloco João Batista, Elias, Jeremias ou profetas em azul? Não, é porque o judaísmo crê na reencarnação. É por isso.
Tá? Então, os apóstolos respondem a Jesus: olha, as pessoas nas ruas dizem que você pode ser João Batista. João Batista já tinha sido assassinado, né, pela Salomé, que pediu ao rei a sua cabeça, e nós sabemos que João Batista é a reencarnação do profeta Elias, né, e por isso João Batista perde a cabeça. Eu não sei se vocês conhecem a história do profeta Elias, se der tempo eu conto depois. Porque a gente está focado agora em Jesus. Então, ó, João Batista, Elias, a gente sabe que João Batista é a reencarnação de Elias, Jeremias e profetas são também do Antigo Testamento. E aí Jesus diz, ok, beleza. Então, a reencarnação é um conhecimento do judaísmo, do povo de Israel, da religião praticada por Jesus. A comunicação com os mortos, idem, tanto que Moisés, em um de seus mandamentos, proíbe o intercâmbio com os desencarnados. Se Moisés proíbe, é porque há. Ok? Então, não há muito estranhamento quando a gente pega os princípios da doutrina judaica com a doutrina espírita. É o Deus único, os planetas habitados, a comunicabilidade com os mortos, a reencarnação, está presente em ambas doutrinas. E aí Pedro, inspirado, diz a Jesus que ele é o próprio Messias, é o Filho do Deus vivo, né? E aí Jesus diz, olha, essa revelação vem do mais alto para você. Eu acho essa uma linda passagem, principalmente para que a gente fique ciente de que a reencarnação é uma crença que está dentro da doutrina judaica. A gente agora vai conversar sobre os fariseus, que a Darcilene fez uma linda página aqui, falando sobre os fariseus, e eu queria fazer uma dinâmica com vocês, ok? Então, preciso da participação de vocês. Darcilene vai ser minha primeira cobaia. Ok, nada de timidez, gente, porque senão eu vou ficar aqui falando sem parar, né? Então é o seguinte, eu vou dizer uma frase para a Darcilene. No meu tempo, quando eu era criança, o nome dessa brincadeira era telefone sem fio. Porque eu fui criança no século XX, né, gente? Né? Não estou mais tão novinha assim, né? A gente está uma esticada aqui, uma argamassa ali, mas estou coroa já. Eu fui criança no século XX, nos anos 70. Tinha aquele telefone de disco, lembra? Ó, a Lu está dizendo que lembra, mas não é do teu tempo não, Lu. Né? Que a gente ficava do lado do aparelho ali, o fio era pequeno, você não podia sair. Tinha o de manivela, eu não peguei não, Darcy. Esse eu não peguei não. Mas eu peguei aquele que era do disquinho, com fiozinho curto, uma única linha, né? E uma briga preto, de ferro pesado. Meu primeiro salário eu comprei um vermelhinho, tijolinho, lindo de morrer. Gastei meu salário inteiro comprando um telefone desse. Mas hoje a gente tem um celular, mas na minha época o nome disso era telefone sem fio. Então eu vou passar uma frase para Darcilene. Somente Darcilene vai ouvir essa frase. E Darcilene vai passar para algum de vocês. Vocês vão escolher para quem vocês vão passar. Até que a gente chegue lá na última fileira. Quem está em casa não vê, mas nós temos aqui os passistas. Tá vendo? Ó? Vocês não veem, é o João Paulo que está aqui nas transmissões técnicas, operando os equipamentos. Mas nós temos os nossos passistas, nossa administradora, Lúcia, lá atrás, tesoureira, né? Vou cantar a frase somente para Darcy. Só uma coisa, eu vou organizar, vou falar para a Joane, Joane fala para a Carminha, passa para você, pode ser? Você passa para a Simone, e a Simone passa para a Sara, tá, Sara? Se você é a última a vir aqui dizer o que você ouviu, tá? Tá, então vocês entendam entre vocês, eu vou afastar o meu microfone, não vou deixar vocês verem o que eu estou falando para Darcy,
Porque eu sei leitura labial, então do mesmo jeito que eu sei, vai que vocês saibam também. Não vou deixar ninguém ver. Ó, vou deixar meu microfone longe, hein? Só a Darcy vai ouvir. Pequenos momentos, enquanto a palestrante toma uma água, né? Que eu também sou filha de Deus. E a gente vai para o nosso telefone sem fio. Baixinho, Darcy. Vai, Jane, baixinho, hein? E não vale repetir, gente. Tá? Não pode repetir, é uma vez só. Para quem você quiser, Carminha, vai passando. Vai passando. Bem baixinho. Quem está em volta não pode ouvir. Pessoal que está na internet, gente, a gente está brincando de telefone sem fio. Sara, você pode dizer o que você ouviu? Jesus está passando por aqui e tudo se renova. Mais alto, por favor, Sara. Jesus está passando por aqui e tudo se renova. Ok. Sara, então, nos deu como resposta: Jesus está passando por aqui e tudo se renova. Ok? Ok? Depois eu vou contar a resposta. Vou deixar vocês em suspense só um pouquinho. Por que eu estou fazendo esse teste, gente? É para explicar exatamente o papel dos tão mal falados fariseus. Tá? Qual era a função do fariseu na sociedade judaica antiga? Primeiro, eles tinham os significados de fariseus segregados, aqueles que estão separados. Tá? Eles formam um grupo, tá, de pessoas eleitas pela sociedade que pregam uma lei de pureza espiritual dentro e, porém, principalmente fora do templo. Então, eles vão pegar, porque é um detalhe técnico na religião judaica desta época. Nós temos os 5 livros que fazem parte do Pentateuco judaico. São 5 livros. Olha a coincidência com a doutrina espírita, né? 5 livros também. Porém, há uma tradição oral. E a tradição oral é tão importante quanto a tradição escrita na prática religiosa. Então, a função do fariseu, na época de Jesus, é fiscalizar o cumprimento das leis transmitidas oralmente. O que o ditado popular nos diz? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E essa foi a experiência que nós fizemos, né? Depois eu vou contar qual era a frase original e como ela chegou até a Sara. Com o tempo, os fariseus foram se corrompendo, foram se sentindo pessoas especiais dentro da sociedade, ao ponto deles vigiarem coisas corriqueiras, coisas do cotidiano, como, por exemplo, se você lavou as mãos antes da refeição. Faz sentido? Sim ou não? Não faz sentido. Qual é a religiosidade? Qual é o ensinamento moral? Qual é a elevação para o meu espírito
se eu lavei ou não a minha mão antes de almoçar. Nenhum. Porém, há um porém aí. A gente está numa terra que é desértica, né? Em que não se tem muitos conhecimentos de medicina, de saúde, enfim. Não existem remédios, né? Os remédios usados são elementos encontrados na natureza. Então, há um número de mortes muito grande da população. Ok? Então, muitas dessas leis orais, isso não está escrito em lugar nenhum, que os fariseus ficavam fofocando no meio da rua e dedurando as pessoas aos grandes mestres lá no Sinédrio. Olha, o fulano entrou na casa do Zaqueu, mas ele não lavou os pés nem ungiu com óleo. Oi? E daí? Né? Mas eles passam a fazer isso, e com esta prática, eles passam a ser odiados, inclusive pelo próprio povo. Tá? Porque eles viram os fofoqueiros bíblicos. Tá? Se a gente hoje tem fofoca espírita, né? Eu fiz algumas, né? Que João Batista foi Elias, quer dizer, ao contrário, né? Não, tá certo, João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Isso é uma fofoca espírita. Tem outra fofoca espírita. O Daniel, lá da Cova dos Leões, foi João Evangelista, o apóstolo favorito de Jesus, e depois é Francisco de Assis. Isso é uma fofoca espírita. Mas eu estou trazendo aqui uma fofoca bíblica do Antigo Testamento, que os fariseus faziam isso. As leis de Moisés tem 613 leis civis. Qual é a lei mais famosa para vocês de Moisés? O que é mais famoso, o que vocês mais conhecem de Moisés? Podem me dizer, por favor. 10 mandamentos. Qual lei é a mais famosa para você, Pérola? Não matarás? Ok. Quem mais conhece alguma lei de Moisés? Sara, lá atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém conhece mais uma lei de Moisés? Honrar pai e mãe. Eu vou contar uma para vocês que todo mundo adora. Olho por olho, dente por dente. Não cobiçarás a mulher do outro. Isso é importante, olha. Moisés está de olho na gente, hein? Porque Moisés é justiça, tá? Para que Jesus viesse como homem de carne na terra, era necessário, antes, que houvesse justiça. Por isso vem Moisés. 1250 anos, mais ou menos, após, vem Jesus trazendo o amor. Porque não é possível existir amor sem que haja justiça. Mas tem essa lei de Moisés, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que as pessoas chamam de lei de talião. Todo mundo conhece? Levanta a mão quem conhece. Olho por olho, dente por dente. Quem é talião, gente? Alguém sabe quem é talião? Não, silêncio. Está todo mundo dizendo que não. Não sei se quem está em casa está vendo. Vou cantar um segredo para vocês. Talião não é uma pessoa. Olha, Suzane Ralfon e as fofocas bíblicas. Porque as pessoas falam assim, o olho por olho é uma lei de talião. Está correto. Mas talião não é uma pessoa. É uma expressão em grego. É uma palavra grega que significa equivalência. Então, quando Moisés nos traz olho por olho, e aí as pessoas vão dizer, é a lei de talião, gente, isso é de uma evolução, vocês não têm ideia. Por quê? Porque a lei de talião, que não é uma pessoa, é uma palavra grega que significa equivalência, vai me dizer que o mal será reparado com equidade. Antes do olho por olho ou da lei de talião, o que acontecia? Por isso que eu digo que é uma grande evolução,
eu matava a sua cabra e o meu vizinho tinha o direito de pegar minha casa, tacar fogo na minha plantação e matar minha família inteira. Então, a retaliação era desproporcional ao crime cometido. Quando Moisés traz olho por olho, lei de talião não é uma pessoa, é uma palavra grega, nós temos a equidade. Então, isso já é de uma evolução fora do comum. Tá? Então, os fariseus eram importantes? Sim, porque nós fizemos aqui o teste do telefone sem fio. Eu vou contar o resultado só no final. Vou deixar vocês aí no suspense, que é para a gente entender como funcionam as tradições orais. Como é que quando eu conto uma coisa que vai passando para o outro, que vai passando para o outro, como é que aquilo vai chegar em algum lugar, tá? O objetivo é esse. Mas os fariseus, eles perderam o foco, tá? Então eles vão ser bastante odiados e a diversão deles favorita é perseguir Jesus e pegar Jesus desrespeitando as leis mosaicas. Que leis mosaicas são estas? Os 10 mandamentos. São as leis divinas. As outras 613 leis de Moisés não são divinas. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, tem na íntegra no YouTube, assistam. É o programa de maior audiência até hoje da televisão aberta brasileira. Dura mais de 4 horas, né? É dos anos 70, 71. Chico Xavier nos diz o seguinte: Moisés é o primeiro médium da história do mundo a receber uma mensagem de mãos de fogo direta. Porque as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que são sagrados, são escritos por mãos de fogo. Não é Moisés que está lá, lapidando a pedra. São mãos de fogo que descem do céu e escrevem os 10 mandamentos. Vocês querem saber quais são? Não. Querem? Vamos lá. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti escultura ou imagem, né? Para você não adorar uma imagem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso, que no judaísmo é no sábado. O 7º dia, segundo a Gênesis, quando Deus terminou, é uma linguagem figurada, quando Deus terminou de criar o mundo, o planeta, ele descansou no 7º dia e, portanto, no judaísmo é no sábado. Domingo é o 1º dia da semana. O 7º é o sábado, tá? Honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não vai cobiçar nem o marido nem a mulher do próximo. Moisés está de olho, é pecado. Não roubarás, não darás falsos testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás, não tenha inveja. Esses são os 10 mandamentos. Jesus cumpriu esses 10 mandamentos, sim ou não? Absolutamente todos? Absolutamente todos. Então, toda vez que algum fariseu vinha acusar Jesus de não cumprir as leis, Jesus está dentro de todas essas. E o que ele nos diz? Ele vai nos acrescentar uma outra lei. E é aí que vai entrar a lei de amor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus acrescenta, ele diz, está em Mateus, eu não vim derrogar as leis, mas sim cumpri-las e acrescentar a lei de amor, que é amar ao próximo, amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Nessa confusão aí com os fariseus, a gente vai ter, é o slide anterior, João, alguns momentos em que Jesus é acusado. Tá? Isso dá uma confusão danada nas ruas.
né? Eu trouxe alguns casos famosos para vocês, não está nos slides, eu vou contar aqui do meu jeitinho que eu sei contar. Um dos casos mais escandalosos em que os fariseus ficaram enlouquecidos é quando Jesus cura o homem que tem a mão paralisada, que em alguns evangelhos consta que é a mão seca, um homem que tem um problema na mão, né? Isso está em Marcos e em Lucas. E aí os fariseus veem Jesus num sábado, nas ruas, curando este homem. A sua mão volta ao normal. Ele volta a ter mobilidade. E aí os fariseus o acusam. Jesus, você está trabalhando num sábado. Moisés disse para que o 7º dia fosse um dia de descanso. E o que Jesus responde aos fariseus? Um pastor de ovelhas que tem o seu rebanho sem ovelhas, se uma única ovelha se perde, porque hoje é sábado, você vai deixar de procurá-la? E os fariseus respondem, claro que não. Então Jesus diz, curar não é trabalho, é amor. Lindo, né? Fala, querido. Quer um microfone? Não? Eu ia só comentar que justamente todas as informações que você trouxe, tem uma série muito bacana na Netflix, que se chama The Chosen. Sim. Traz todas essas figuras, inclusive hoje o capítulo que eu assisti, casualmente foi o dia que Jesus curou a pessoa com a mão seca. Olha, eu não sei se vocês ouviram. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando, dá para mostrar um Fernando, João? Faz assim, Fernando. Aê! Fernando está falando que viu no streaming, Netflix, a série The Chosen, que fala da época de Jesus. E o episódio que ele assistiu hoje é exatamente da cura do homem da mão seca. Não há coincidências no reino de Deus, Fernando. Tudo está escrito. Uma outra passagem muito famosa, que os fariseus também vão lá perturbar Jesus, é o cego de Jericó. Tá? É uma das passagens mais famosas, e ela é muito significativa. Ela está em Lucas e em Marcos. E somente o evangelista Marcos vai dar o nome ao cego. Tá? Todos os outros se referem a ele como o cego de Jericó. Mas Marcos vai dizer que o cego de Jericó se chama Bartimeu. Explicações, momento hebraico. A palavra bar quer dizer filho de. E Timeu é o nome do pai do cego. Então, este cego ele é invisível à sociedade, a tal ponto que nem o nome dele a gente sabe. Tá? Então, ele é conhecido como o filho de Timeu. Bartimeu não é o nome dele. Nós não sabemos o nome do cego de Jericó. Nós só sabemos que ele é filho de Timeu. E, mais uma vez, eu amo essa passagem. Jesus está passando, tem apóstolo, tem multidão. Gente, imagina Jesus andando em Jericó, que é um porto lotado de estrangeiros, um grande porto com muitos navios, é uma confusão danada a cidade de Jericó. Jesus está andando e aquela turba em volta, e Jesus andando, e tem uma voz lá no fundo assim, Mestre, Rabi, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus está andando. E o Timeu não para, o filho do Timeu, que é o cego de Jericó. Filho de Davi, tenha misericórdia. E o Pedro, com aquela paciência que nos é peculiar, né? Ai, que saco, esse cara não para de gritar. O Pedro era muito rude, gente. Nós somos muito Pedros, tá? A gente se identifica muito. Pedro, a paciência do Pedro era zero. Zero. Eu me identifico muito com a impaciência do Pedro. Mas o cego de Jericó, ele insiste. E ele berratando, Filho de Davi, tende piedade de mim.
E Jesus para. E aí, quando Jesus para, faz-se aquele silêncio, a multidão abre, né? E está lá o filho de Timeu, sentado no chão, com uma capa. Esta capa o identificava como um invisível da sociedade, como alguém que mendigava e tinha autorização do governo para mendigar. Porque ele não enxergava, ele não podia trabalhar. Então, o cego de Jericó, ele é alguém que não paga impostos, tá? Ao Império Romano. Ele não tem casa, ele vive nas ruas. E esta capa que ele usa lhe dá o direito de esmolar nas ruas. Mas ele é como os nossos invisíveis da sociedade. A gente sai andando e eles estão ali no cantinho de uma calçada, nos pedindo um olhar, um sorriso, um pão. E muitas vezes a gente não ouve, mas esse aqui berra sem parar até que Jesus pare. E aí Jesus pergunta: o que queres de mim? Né? E aí o que faz ele? Ele retira a sua capa. Olha que figura de linguagem. Ele deixa de ser o invisível da sociedade, aquele que tem autorização do governo para mendigar. Ele tira a capa de doente, de infeliz, se levanta e caminha na direção do mestre. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu faça? E ele diz: eu quero ver. Eu quero voltar a ver. E aí Jesus cura os seus olhos. E o nosso amigo filho de Timeu volta a enxergar. E mais uma vez lá vão os fariseus, né? Está curando em dia de sábado, hein? E Jesus está lá, ó, feliz da vida dele, curando àqueles, dando dignidade a essas pessoas. Porque Jesus diz: levanta e vem. Outro que eu gosto muito, não está aqui nos nossos slides, mas que os fariseus também vão pegar no pé de Jesus, é o filho da viúva. Vocês conhecem a história do filho da viúva? Então, a gente tem uma viúva na cidade de Naim, tá? É uma cidade lá no interior de Israel, e há uma notícia de que este filho desencarnou. Ela é uma viúva. Qual é o problema de uma mulher viúva na sociedade judaica da época de Jesus, sob o domínio do Império Romano, ser viúva e ter seu único filho morto? Alguém sabe me dizer? Pérola, boa, vou repetir. Tem microfone aí para Pérola? Pérola diz que ela não teria como viver. Alguém tem mais alguma opinião? Qual era o problema dela ser viúva e seu único filho está morto? Não teria como pagar os impostos. Por que ela não teria como pagar? Não poderia trabalhar. A mulher podia trabalhar na rua, gente? Não. Qual era o serviço dedicado à mulher? O lar. Lar docilar. É o lar docilar. A mulher é a guardiã do lar. Então, se essa mulher, tá? A gente não sabe o nome dela, o que os evangelhos nos contam. Isso está em Lucas, tá? Lembrando que Lucas não é contemporâneo de Jesus, tá? Lucas é discípulo de Paulo de Tarso. Tá? E ele é conhecido como médico. A profissão de Lucas era médico. Mas Lucas é de 70 depois de Cristo, portanto, Cristo desencarna, é crucificado aos 33 anos, e Lucas é discípulo de Paulo de Tarso, mas que vai fazer uma grande pesquisa e uma grande bibliografia de Jesus, uma grande biografia de Jesus. Então, o que a gente sabe é que ela é viúva e esse seu único filho está desencarnado. Jesus é chamado e ele vai lá e ressuscita o filho da viúva. E aí as pessoas ficam assim: peraí, ressuscitar?
alguém que morreu, é lícito? Ou eu estou contrariando uma lei natural de Deus? Pergunto a vocês, amados, é possível trazer da morte alguém que já morreu? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Ó, só um. Não, não é possível. Tá? Isso seria derrogar as leis divinas naturais. Porém, como haviam muitos casamentos entre famílias, a gente lembrando lá, ó, primeiro slide, a caminho da luz, que o povo de Israel era um povo segregado, orgulhoso, vaidoso, que casava entre si. Algumas doenças eram muito comuns, principalmente a catalepsia. Então, este menino, o que a gente pode dizer deste menino, segundo os costumes da sociedade judaica? Que ele tem pelo menos 13 anos de idade. Porque aos 13 anos, na sociedade judaica, o menino passa por uma cerimônia e, a partir desta idade, ele é considerado um homem adulto, para dar dignidade a esta mulher, para que ela possa sobreviver de forma honesta. Uma mulher sozinha nessa época, nem ao templo ela podia ir, nem andar nas ruas. Ela não poderia trabalhar, não poderia plantar, não poderia conviver com absolutamente ninguém, e ela morreria míngua. Em misericórdia a esta mulher, Jesus está acolhendo a mulher. Jesus, ele tem uma predileção pelas mulheres que eram muito oprimidas em sua época. Então, ele traz o menino de volta. Ele não está morto, tá? Isso seria derrogar as leis de Deus. E tem a mulher que sangrava, que a imensa maioria conhece, né? Ela tinha um fluxo de sangue de 12 anos. Imagina num deserto, sem água, você com fluxo sanguíneo ininterrupto há 12 anos. O que as leis civis, as 613 leis de Moisés, não as 10 divinas, nos diziam? Que a mulher, nesse período, ela era considerada imunda. Óbvio, não tem água, gente. Não dá para tomar banho, não tem farmácia na esquina, a gente não tem nada para comprar, para poder se proteger. Então, ela não pode cozinhar, ela não pode estar em contato com os filhos, enquanto o fluxo sanguíneo normal de toda mulher, que dura no máximo 7 dias, se Deus quiser, né? E haja remédio para cólica, enfim. Esta mulher sangrava há 12 anos. Então, ela também é uma invisível da sociedade, ela é considerada alguém impuro, totalmente segregada, e ela ouve dizer que há um grande rabi na cidade, e ela vai atrás dele, porque a sua fé a faz sair de casa escondida. Se ela fosse pega nas ruas por um fariseu, ela seria levada ao sinédrio para um tribunal civil. Ela não podia andar nas ruas. Pelo contexto, me parece que ela não tem nem marido nem filho. O Evangelho de Lucas não nos diz, mas ela sai de casa, Jesus está andando, né? Multidão, apóstolo, os apóstolos dos apóstolos. Tem esse detalhe, tá? Para cada apóstolo, você tinha 70, 100 apóstolos. Eles eram 12. E esses 70, 100, tinham mais 100, mais 200. Eram multidões andando atrás de Jesus. E ela consegue furar essa multidão, passa miudinha, quietinha, bota a mão na roupa de Jesus e Jesus para imediatamente. Ops, saiu uma virtude de mim. Todos conhecem o final da história? Ela se apresenta a Jesus e diz que crê nele como Filho de Deus, como Messias enviado, e a sua fé a cura
do sangramento. Então, alguém que sangrou 12 anos seguidos, eu não sei como ela não morreu de anemia, né? Não tinha remédio, gente. Tá? O remédio era plantinha só. Ela fica curada. Então, os fariseus estão sempre no pé de Jesus nesses momentos, porque esses acontecimentos se dão em praça pública. E eles querem o tempo todo provar, por A mais B, que Jesus não cumpre as leis de Moisés. E é impossível provar isso. E agora nós vamos para o slide que a gente vai falar dos publicanos. Gente, os publicanos eram os mais odiados da sociedade judaica pela própria sociedade judaica. Quem são os nossos queridos, entre aspas, publicanos? Alguém sabe? Mateus é um publicano, boa, o apóstolo Mateus é um publicano. Qual é a função do publicano? Cobrar impostos dos judeus. O publicano é um judeu cobrando impostos abusivos de outros judeus para o Império Romano. Tem figura mais odiada na sociedade do que essa, porque os impostos eram abusivos e tinha mais. Assim como os fariseus, com o tempo, esses cobradores de impostos se desvirtuam e passam a cobrar além do que o império está pedindo, como imposto. Mais do que propina, é um enriquecimento ilícito. Então, se o império cobrava 30% da produção, o publicano queria 60%. 30% ele embolsava, os outros 30% ele passava para o império. O que sobrava para aquele trabalhador? 30% de sua produção. Mas nós temos 2 publicanos, um deles vai ter muitas dificuldades, porém será aceito e fará um lindo trabalho, que o Fernando nos lembrou, que é o apóstolo Mateus. Ok? Mateus é um cobrador de impostos, sim. Os outros discípulos têm um pé atrás com ele, porque, afinal, ele cobra impostos do povo judeu. E o seu nome original é Levi. Então, para que ele deixe a vida anterior de publicano, ele deixa o seu nome hebreu para trás também. E passa a ter uma nova vida ao lado de Jesus como seu apóstolo. Não mais como um cobrador de impostos, mas como um trabalhador do Cristo, com o novo nome de Mateus, que é um nome grego, né? Mas nós temos um desses cobradores de impostos, que é muito famoso e está no Evangelho de Lucas. Jesus está andando em Jericó, né? A gente sabe que Jericó é um grande porto, né? Que tem muita gente em Jericó. Algumas parábolas contam que um homem saía de Jerusalém em direção a Jericó, que é a do samaritano, né? Que nos diz isso. Jerusalém significa a altivez espiritual, né? Os bons espíritos, isso é simbólico. Então ele diz que desce a caminho de Jericó, baixou a sua vibração, saiu do lugar sagrado e vai para um lugar de vida não muito recomendável, tá? Mas nós temos um publicano muito pequenininho, muito baixinho, muito miudinho, ó. Pérola já falou o nome dele, a galera não ouviu. E ele é muito pequenininho. E ele não consegue ver Jesus, porque ele é muito baixinho. Então ele sobe numa árvore. Jesus com aquela multidão sempre, né? Sempre cercado da multidão. Ele sobe numa árvore. E para poder enxergar Jesus. E aí Jesus olha para o alto da árvore. E se dirige a ele pessoalmente e fala: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje à noite estarei contigo em tua casa e vou jantar com você. E os fariseus ficaram danados da vida, né? Como assim? Jesus vai jantar na casa de alguém que cobra impostos do próprio povo. Só que esse publicano, ele não só é justo,
na cobrança dos impostos, como ele também doa aos pobres boa parte do seu próprio trabalho. Ele hoje, fofoca espírita, não é mais fofoca bíblica, o irmão X, ou nosso amigo Humberto de Campos, posteriormente vai psicografar através de Chico Xavier e nos cantar que Zaqueu reencarna como nosso querido amigo Dr. Bezerra de Menezes. Então, por isso eu estou aqui citando Zaqueu. Por último, a gente vai falar dos gentios. Gentio é tudo que não é judeu. Tá? Lembramos que estamos em Israel, que a língua oficial é o aramaico e que nós temos muitos escravos vindos de todas as regiões do mundo ocidental conhecido. Então, o povo judeu usa para significar, para diferenciar, a gente disse lá no Caminho da Luz, é um povo orgulhoso e vaidoso, né, de seus conhecimentos, é o responsável pela a notícia do Deus único, mas por sua vaidade, ele se mantém, até hoje, tá, é um costume, não importa o lugar do mundo em que ele esteja, ele vai se unir à sua comunidade, à sua etnia, lembrando que o judaísmo não é uma religião propriamente dita, a religião é um dos aspectos, é uma etnia, é um povo que tem uma culinária, uma língua, costumes de higiene e uma religião oficial. Alguém sabe a diferença entre ser um israelense e um israelita? Oh, só a sogra sabe, gente. Ela é suspeita, como eu. Ela é muito suspeita. Eu vou repetir para quem tem em casa. Israelense é pessoa que nasce em Israel. O israelita é pessoa que é da etnia judaica, nascida ou não em Israel. Ok para vocês? Isso se dá até hoje, tá? Então, uma das formas de eu me dirigir à etnia judaica é: fulano é um israelita? Há judeus ateus? Sim. Há judeus cristãos? Sim. São os chamados judeus messiânicos. Em Israel, são sinagogas, é proibida a imagem, tá? Não é igreja católica, mas são judeus que admitem Jesus como um enviado de Deus e estão lá felizes da vida deles, tá? Então, os gentios, Jesus a princípio diz que não é para pregar para eles, porque eles ainda não estão preparados. Isso com Jesus ainda encarnado, ele pede aos seus apóstolos: olha, nesse momento, vamos pregar entre nós, judeus. Por quê? Porque o judeu tem a consciência, a certeza do Deus único. Os gentios, eles são pagãos, são politeístas. Então, converter os gentios, levar a palavra do Deus único, do Messias, das leis de justiça, de amor, de caridade, seria mais complicado. Então, Jesus começa seu ministério ensinando os apóstolos só vão trabalhar realmente depois da crucificação. Até então, eles são aprendizes de Jesus. Jesus muitas vezes fala com eles, né? Vocês não conseguiram fazer porque a fé de vocês é menor do que o grão de mostarda. Porque eles são aprendizes ainda, como nós. Por isso que a gente se identifica muito com eles, né? E com o passar dos anos, né? Isso aqui é interessante. A gente está vendo aqui Cafarnaum, que é a cidade portuária, onde Pedro mora com sua sogra, sua esposa, seus filhos. Jesus passa bastante tempo na casa de Simão Pedro, muito tempo. E é na casa de Simão Pedro que Jesus vai iniciar o culto do Evangelho no lar. Nós temos psicografia de Chico Xavier, o livro Jesus no Lar, que são esses diálogos
que Jesus tinha com a família de Pedro, que é uma prática nossa, né? Um diazinho na semana, nós fazemos a nossa prece, pedimos ajuda. O problema de estar em Cafarnaum, que assim como Jericó, é um porto. Como todo porto, há muitos estrangeiros, muitas línguas. E porque há muitos estrangeiros, há muitos gentios, né? Muitos não-judeus. Essa palavra gentios, por exemplo, o japonês chama de gaijin. Vocês já ouviram isso, né? Gaijin quer dizer estrangeiro, tudo aquilo que não é japonês. O japonês fala isso entre eles. Os judeus, às vezes, usam a expressão goi. Goi, em hebraico, nada mais é do que gentios, aquilo que não é judeu. Isso, com o tempo, também vai virar uma palavra de cunho pejorativo. Tá? Quando alguém te disser, você é goi, é pejorativo, não há necessidade. Pedro, com o tempo, ele vai envelhecendo. Jesus já foi crucificado, já subiu aos céus, já passou 40 dias com eles, já apareceu junto com Moisés e Elias para os apóstolos. Tomé já botou lá o dedo nas chagas. Maria Madalena foi a primeira a anunciar, enfim. Pedro já velho e Paulo de Tarso, já convertido, já Paulo, é muito jovem. E Paulo quer, porque quer, levar a palavra para todos. O que se fazia até então? Fazia-se, e os apóstolos vivem saindo na discussão, eles têm brigas violentíssimas, porque eles entendiam que para ser um seguidor da palavra do Mestre, você primeiro tinha que cumprir todos os rituais religiosos judaicos para ser um seguidor de Jesus. E Paulo não vê o menor sentido nisso. E Paulo, quando Saulo era um grande rabino, Paulo não vê sentido nisso. Tiago Menor é o mais cri-cri de todos. Ele insiste porque insiste nessa ideia, mas Paulo convence Pedro. Então Pedro e Paulo vão disseminar a palavra do Mestre, tá? Para todos os povos, independente de que se faça a conversão ao judaísmo, e graças a isso o cristianismo foi levado para todo o mundo. Ok? Eu queria encerrar com vocês. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Ah, vou contar. A frase vai ser no final, tá? Para encerrar, eu gostaria de ler para vocês, pode virar, João, um trecho do livro Há 2000 anos, o Espírito Emmanuel, o médium Chico Xavier. Chico Xavier nos conta numa entrevista que, para escrever este livro, Emmanuel o levou desdobrado para as terras de Israel, na época de Jesus, para que Chico Xavier pudesse se ambientar com o local, com os cheiros, com o povo, com os costumes e ser fiel à sua psicografia. Eu adoraria, gente. Se Emmanuel me levasse lá, eu ia adorar. Mas acho que não ia conseguir escrever esse livro, não. Só Chico mesmo. O senador que vai nos trazer essa linda carta é uma das encarnações de Emmanuel. É uma encarnação em que Emmanuel é o senador romano Públio Lentulus, presidente da Judéia. Tá? Ele tem uma função política em Israel, Públio Lentulus. É a primeira encarnação que Emmanuel nos dá notícia dele mesmo. E ele escreve uma carta ao imperador romano contando quem é a figura de Jesus. Porque ele está lá no território de Israel para fofocar, para saber se este rei dos judeus, que veio cumprindo as profecias, vai derrubar o Império Romano. Essa é a preocupação do Império Romano. O Império Romano não entende, assim como os judeus contemporâneos, que é um rei de amor
e não um rei de guerra. E aí, nosso amigo Públio Lentulus, que nada mais é Emmanuel, escreve esta carta e vai nos dizer o seguinte: existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham, e que nela têm um estado. Cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, e uma só palavra: é um homem de justa estatura, e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa, bem madura. São distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando o cabelo, e na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Tem um corte aqui no meio, assim como no cabelo, né? Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porquanto resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar e é alegre com gravidade. Então, meus queridos, essa é a descrição que Públio Lentulus faz da figura de Jesus. E agora eu vou contar o segredo para vocês, que foi o nosso telefone sem fio, tá? Eu vou contar a frase. Sara, repete para a gente como é que chegou. Chegou para Sara a seguinte frase, pessoal que está no YouTube: Jesus está passando aqui e tudo renova. Ok para vocês? Frase que eu passei para Darcilene e que vocês vão ter que me ajudar mais uma vez foi: Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Essa é a frase original. Então, o que a gente está querendo? O que a gente está querendo dizer com isso? Que encanta o conto aumenta um ponto ou diminui. Que mesmo que eu estivesse lendo um texto, mesmo que a tradição fosse escrita, eu teria as minhas emoções, a minha história de vida como espírito imortal, para ler e interpretar aquilo e reproduzir aquilo conforme o meu adiantamento moral. Então, muito do que se tem hoje é equívoco humano. Em nenhum momento, Moisés, ou Jesus, ou o Consolador prometido, que são os nossos espíritos, né? E Kardec é o decodificador. Em nenhum momento a humanidade foi condenada. Em nenhum momento nos faltou amparo. E Deus nos entende dentro do nosso processo evolutivo de sermos melhores a cada dia. Então, se a frase era
deste tamanho e chegou bem pequenininho. Imaginem a tradição oral das leis divinas da época de Jesus. O quanto não foi deturpado e, por isso, a grande má fama dos fariseus. Mas que em um determinado período histórico, eles tiveram sim uma razão de existir, tá? Porque os hebreus vieram de 400 anos do Egito e era preciso voltar aos costumes dos antigos, do Deus único, da língua hebraica, etc. Como isso é uma musiquinha, e eu não achei em lugar nenhum, gente, eu gostaria de cantar ela com vocês. Suzy, só um instante, que teve uma pergunta aqui no YouTube que tem a ver com esse pedaço que você está falando. Beleza. Tem uma pessoa perguntando, a Bíblia, então, serve hoje para quê? Boa pergunta. Todo escrito sagrado nos é guia moral, espiritual, porque os profetas, os grandes espíritos, os espíritos de escola, deixaram suas mensagens para a humanidade. Tanto que até hoje, se Jesus tem 2024 anos, imaginem os profetas. São 5.000 anos e quase 5.800 anos atrás. Então, a ideia do Deus único, as leis de amor, de justiça, de caridade, o que é ética, é imortal. Ela não se modifica conforme o tempo, nem conforme a sociedade. O que se modifica? A moral. A moral é adequada àquela sociedade e àquela época. Por exemplo, já foi moralmente aceito a escravidão, né? Tanto que era incentivado. Eticamente, nunca foi aceito. Sempre foi um crime contra a humanidade. Então, é para isso que servem as Escrituras Sagradas. A ética do homem de bem, que os espíritos nos lembram que, vamos lá, o pessoal que fez curso de estudos sistematizados, o verdadeiro homem de bem é aquele... A sogra hoje está tinindo, gente. Minha sogra está aqui, ela está tinindo hoje. O verdadeiro homem de bem, Livro dos Espíritos, hein? É aquele que empreende esforços para domar suas más tendências. E as Escrituras Sagradas são guias éticos. Elas não variam nem conforme o tempo, nem conforme a sociedade. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos cantar, gente, que eu não vou cantar sozinha não, tá? É uma musiquinha que a gente costuma cantar aqui no Tarefeiros. Eu tenho certeza que vocês conhecem. A gente canta na evangelização, na mesa mediúnica, em várias reuniões. E eu vou começar a cantar. Gente, se eu desafinar, perdão. Tá? Eu não sou muito boa nisso, não. Mas eu conto com vocês, porque eu sei que vocês conhecem a musiquinha. Vou puxar, hein? Ó, gente, me ajudem, não me deixa aqui sozinha, não. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A alegria vai, não há a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se renova, trazendo muitas bênçãos para vocês e para mim também. Ensaiamos? Agora valendo, gente. Tá? Porque até eu errei a letra. Valendo, hein? Luana, você sabe essa música que eu sei. Sara, da Sala Paz, sabe a música. Lucinha sabe, ó. Vou começar a dedurar os nomes aqui do pessoal que sabe. Vou dedurar o nome do pessoal que sabe. Vamos lá, gente.
Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se renova, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. Então, amores, muito obrigado pela companhia de vocês. Amei o coro, Tarefeiros do Bem. Obrigada. E é isso. Só tem um monte de gente agradecendo, porque esses conhecimentos, né, são... A gente precisa saber, né, mas se aprofundar não é fácil, não. Agora, eu estava procurando ali, na Gênese, né, Jesus de Nazaré. Sim. Certo? Sim. Só que Jesus não fez curas em Nazaré. Exato. Por quê? Por quê? Porque dizia-se na época de Jesus, olha que interessante, Jesus nasce em Belém por causa do censo, né? Então, ele é criado na cidade de Nazaré. O que se dizia sobre Nazaré na época de Jesus? Que de lá nada de bom podia vir. Olha que coisa. Olha que lugar humilde, pobre, de fama de vida difícil, Jesus escolheu para viver. Agora, se vocês quiserem saber mais informações, Gênesis, capítulo 17, ninguém é profeta em sua terra, item 1. Já ouviram a expressão santo de casa não faz milagres? Vem daí, tá? Então, santo de casa. Nem Jesus fez milagre em casa. Eu não combinei com ela, não, viu? Peguei de surpresa agora. Eu me lembrei dessa notícia, mas o pessoal, Norma Benjamin, Cris Lira, e o pessoal, todo mundo elogiando, tá? Que até a Norma Benjamin falou que você trouxe conhecimentos de uma forma leve. E é verdade, né, gente? Então, passou um pouquinho na hora, Suzy, normal para a Suzy, né? E eu avisei. Sou eu sou terrível com horário. Obrigada, Suzy. Amamos, muito bom, muito conhecimento. Eu não teria condições de fazer uma palestra dessa, absolutamente. Mas vou convidar você para fazer a prece final. Vou pedir aos passistas que estiverem aptos a aplicar passe. Tem quantos? Sérgio, pode? Jane, pode ajudar aí, Pérola? Por favor? Gentileza. Então, vamos se colocando. Luana, não, hoje não pode? Não, Luana não está bem hoje para dar passe, não tem problema. Vamos nos colocando. Carminha, você pode dar passe? Pode? Então, vai lá também, tá? Ajuda a gente. Eu sei que você está... Quando a gente doa paz, aplica paz, a espiritualidade passa pela gente também para a gente. Queridos amigos, que nós possamos nesse momento colocar no nosso coração a imagem do doce Rabi de Nazaré, o Mestre Jesus. Que gratos por essa noite de conhecimentos, de encontro fraterno, possamos sair daqui mais fortalecidos, mais unidos, com mais conhecimentos, para que a palavra do Mestre possa chegar a absolutamente todos os corações. Jesus, Mestre amigo, nós te agradecemos o governo desse planeta tão bonito e tão azul, feito para as nossas necessidades, de acordo com a nossa constituição orgânica, para que aqui pudéssemos aprender,
evoluir, progredir à luz do teu amor. Nós não lembramos mais, Mestre, porque o véu do esquecimento fica na nossa mente e algumas coisas, como espíritos imortais que somos, se espalham pela poeira do tempo. Nós gostaríamos, Mestre, de termos estado ao teu lado, de podermos ter sentado à beira do monte, do mar da Galileia, ouvir as tuas bem-aventuranças, os teus conselhos, os teus olhos que brilham, o teu sorriso de amor, de consolo e de paz. Obrigado, Senhor, pela sua vinda como homem na terra, dando o exemplo vivo das suas obras, cumprindo profecias milenares de que o Salvador, do que o ungido, caminharia na terra entre os homens, e que nós aprenderíamos ao teu lado a sermos mansos e pacíficos. Abençoe, Mestre querido, a todos os lares que nos acompanham nesses momentos de prece do coração. Abençoe, Mestre, a todos os amigos aqui presentes na Casa Espírita, aos nossos trabalhadores espirituais e encarnados, que nós possamos continuar rumo ao entendimento de corações unidos nesse ideal de amor, justiça, fé e misericórdia. Nós rememoramos, Mestre, algumas passagens de tua vida na terra de Canaã, atual Israel, e te pedimos, Senhor, que emane junto ao nosso planeta luzes de paz, de justiça, de compreensão entre os homens. Te pedimos, Senhor, que possamos de todo o coração perdoar aqueles que nos ofendem, descarregar o nosso coração, sermos leves e mansos, que possamos emanar a todos os locais do planeta que sofrem conflitos entre povos, destruições da natureza. Nós sabemos que fazem parte das leis de progresso, de evolução, mas pedimos, Senhor, misericórdia a todos os habitantes desse teu planeta tão azul e tão querido. A água fluidificada continua sendo servida, que nós possamos sair daqui, termos uma semana abençoada e sermos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso grupo de estudos, na casa espírita, onde quer que a gente vá, mensageiros desse irmão tão querido e tão maior, que se fez homem para que caminhássemos junto deles. Obrigado, Senhor. Fique conosco agora e sempre, graças a Deus.